Oi, pessoal! Essa é a nossa terceira aula, Interculturalidade, e hoje é um dia muito especial para eu estar falando sobre isso com vocês, porque hoje eu acabei de receber a minha identidade italiana, e isso representa para mim muito mais do que simplesmente uma identidade italiana. Desde que eu morei na Austrália pela primeira vez, que eu fui morar na Austrália, eu tinha 18 anos, a primeira vez que eu fui. E lá eu conheci diversas culturas diferentes. Eu morei numa cidade chamada Melbourne, que tinha 200 nacionalidades diferentes. Eu estudei em escolas do governo, que na mesma escola estudavam refugiados de guerra com esposas de milionários, enfim, todo mundo junto. E tendo essa troca cultural muito grande, vivendo tantas trocas culturais ao longo da minha vida, e essa coisa que vocês sabem que eu não moro no Brasil mais há 2 anos e meio, essa troca cultural que eu vou vivendo me faz me questionar muito a questão de você ser pertencente a um país. E cada vez menos eu me sinto como se somente dizer que eu sou brasileira representar realmente quem eu sou. E eu comecei a me sentir cada vez mais parte de me tornar parte de uma cidadã planetária. E cada vez mais esse conceito está forte em mim, e cada vez mais eu não consigo muito entender essa questão de você ser definido por um país simplesmente. Principalmente quando você começa a viajar, e cada vez mais eu conheço pessoas que têm esses mesmos sentimentos. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso, inclusive eu gostaria de perguntar para vocês, porque vocês também já viajaram bastante, já moraram em outros países, enfim, gostaria de perguntar isso para vocês. Mas enfim, essa é só uma introdução da interculturalidade e do meu sentimento agora. E eu gostaria muito de começar esse tema da interculturalidade falando para vocês como é que a interculturalidade entrou na minha vida. A interculturalidade começou para mim quando eu nem sabia o que era isso de interculturalidade. Foi morando na Austrália, que justamente como eu falei, Melbourne, essa cidade que tem 200 nacionalidades diferentes, árabes, muçulmanos, enfim, mulheres de burca, homens de turbante, indianos, enfim, era uma troca muito, muito rica. Pessoas de Bama que eram refugiados de guerra, de guerra não, refugiados da guerra interna que eles tinham lá, enfim, essa troca muito, muito rica. E eu comecei a conhecer muçulmanos, e eles começaram a me explicar o motivo da religião deles, o motivo do ódio deles, o motivo de que eles têm várias esposas, enfim. Eu comecei a entender tudo isso, sabe? E questionar sobre todos os pontos de vista que eu tinha. Tudo que eu acreditava que era certo ou errado, tudo que eu julgava. Enfim, foi algo muito profundo. Desde essas experiências, quando eu voltei pro Brasil, eu já não era mais a mesma. E eu sentia falta desses tipos de experiência diariamente. E aí eu comecei a fazer o Couchsurfing. E eu recebia gente de todos os lugares do mundo na minha casa. E era um prazer muito grande para mim apresentar o Rio para essas pessoas. Quando a gente está num país diferente, a gente começa a observar o nosso país com mais curiosidade, com mais interesse, porque a gente começa a observar o do outro, a gente começa a comparar com o da gente. E essa essência do Brasil, essa cultura brasileira, para mim estava muito viva, porque eu estava observando ela durante muito tempo. Então, quando eu voltei, poder apresentar essa cultura brasileira para outras nacionalidades era uma coisa incrível para mim. E eu comecei a ver que todas as coisas que eu achava incríveis no Brasil, muitas pessoas achavam incríveis também, outras não. Mas o que era mais sensacional dessa troca era coisas que eu nunca tinha notado, as pessoas começaram a notar. E isso, pessoal, foi há uns... Eu tô ficando velha, foi há uns 8 anos atrás. Enfim, quando eu levei os meus hóspedes pela primeira vez no Parque Lage, eles ficaram surpresos com a quantidade de árvores com raízes grandes no meio da cidade, e a questão do limo no meio da cidade. Isso pra eles é coisa que eles só veem na selva, sabe? E pra mim era uma coisa tão normal, o limo das coisas, sabe? E aí o outro francês, eu levei ele pra lugares incríveis, e o lugar que ele mais gostou foi o muro na frente do Jardim Botânico, porque tinham várias artes ali
Enfim, nessa época ninguém falava ainda dessa arte de rua. Pra mim aquilo era pichação até. Então ele começou a ficar surpreso com aquilo e depois daqueles tipos de curiosidade deles, eu fui tendo curiosidade sobre aquilo. Nessa época a cidade não tinha curiosidade sobre aquilo. E os estrangeiros também queriam ir pra favela, e eu nunca tinha numa favela na minha vida, não tinha o menor interesse sobre a favela. E indo pra favela com eles eu comecei a realmente entender o que era a favela e comecei a me interessar. E comecei a ver que cada vez mais pessoas vêm de todos os lugares do mundo pra ir pra favela, enfim. Foi aí que a interculturalidade começou pra mim. E um dos motivos que eu comecei a ensinar português para os estrangeiros foi justamente por amar essas relações interculturais. Hoje, para mim, para ser sincera, essas relações culturais elas estão cada vez mais apagadas, porque como eu vivo com pessoas de outras nacionalidades o tempo inteiro, e vivi muito no Fala Brasil e continuo vivendo, cada vez mais eu percebo que independente da nacionalidade, as pessoas são iguais. Cada uma delas usam máscaras diferentes para esconder os seus medos. Cada uma delas se protege de uma forma diferente. Mas todas as pessoas, na verdade, elas querem a mesma coisa. Todo mundo só quer ser feliz da sua forma. Enfim, isso é uma coisa um pouco mais sutil e que não é o que a gente trabalha diretamente com os nossos alunos. Mas o que eu vou propor para vocês é fazer o exercício que eu fiz muito no início. Vocês já trabalham muito com a interculturalidade, mas eu quero compartilhar um pouco da ideia de vocês, com vocês, de como que eu criei esse conceito de interculturalidade na escola. Enfim, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês deem algum tipo de exercício, lembre da aula de criatividade que a gente teve, dê algum tipo de exercício entre essa e a próxima semana, para estimular com que os alunos falem para vocês o que é mais exótico do Brasil, o que mais chama atenção no Brasil para eles. Mas busque algum exercício de criatividade para fazer isso. E aí vocês vão anotando tudo isso, como tipo japonês, e aí vocês vão anotar lá o que o japonês acha de exótico, acha de incrível. Por exemplo, a gente tinha uma aluna que ela simplesmente achou que o mais exótico do Brasil era que as pessoas abriam no supermercado coisas e comiam sem ter comprado, sabe? E eu falei, exótico? Isso não é exótico, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, enfim, essas questões que são muito sutis pra gente, que a gente nem se dá conta, mas que as outras nacionalidades, elas percebem isso. Então, nessas próximas 2 semanas que vocês façam essa lista na aula. Aliás, vocês vão criar essa lista, mas vocês vão ter que criar alguma atividade para você descobrir isso dos alunos de vocês. E aí lembra, cada tipo de nível, vocês vão criar um tipo de atividade. Completamente livre, eu não vou dizer qual vai ser essa atividade, mas daqui a 2 semanas todo mundo vai ter lá a lista do que os alunos falaram de exótico, de interessante, de curioso, enfim, de comparar com o país deles, coisas que eles não gostam. O objetivo é que a gente entenda o que cada nacionalidade acha ou cada pessoa acha de cada país. Depois a gente vai fazer essa mistura também, porque a gente também vai perceber que dentro das nacionalidades as pessoas são completamente diferentes. Tem coisas que são chave para algumas nacionalidades, até porque são os costumes que eles têm. Eles já têm, cada nacionalidade, cada cultura tem seus próprios costumes e vão olhar os costumes de outros de uma forma um pouco similar. E outras coisas, óbvio, depende muito da pessoa. Então, a gente vai anotar isso. A outra coisa é que eu vou estimular a vocês a fazerem o mesmo exercício que eu fiz. Vocês têm vários textos de interculturalidade aí, que fui eu que criei. E eu criei esses textos de interculturalidade baseado no que eu ouço os meus alunos falarem há muito tempo sobre a cultura brasileira. Eu vou pausar esse vídeo por causa do YouTube e depois eu já faço outro.